Fala pessoal, 10ª edição do podcast de entrevistas no ar e o papo de hoje é com a Gaia Passarelli. A Gaia é jornalista, escritora, escreveu sobre música há muito tempo no RAW, foi VJ da MTV, já publicou matérias na Ilustrada, na Bis, na Rolling Stone, em vários lugares conhecidos e ela também escreve sobre viagens, inclusive viagens foi o tema do seu primeiro livro publicado em 2016, que é Mas Você Vai Sozinha, que foi lançado pela Globo Livros e é uma coleção de crônicas sobre viajar sozinha. No nosso papo a gente conversou sobre isso, sobre a vida de freela dela, atual, como jornalista. Falamos sobre, além de trabalho, conversamos sobre música, sobre David Bowie. E ela contou também, o começo do nosso papo é sobre um fato que eu descobri minutos antes de entrevistar ela, que é a Gaia fez a última entrevista com o Miranda. Quem você deve conhecer o Miranda, que foi produtor de diversas bandas do rock nacional, um dos idealizadores do selo Banguela, da Trama Virtual, que mais? Jurado do Ídolos, talvez muita gente conhece ele, especialmente pela passagem no Ídolos, e que morreu no começo desse ano, e a Gaia acabou fazendo essa última entrevista com ele, e que revela um lado muito legal do Miranda, que ela conta, e o papo começa por aí. Então vamos aí? Gaia Passarelli hoje com a gente aqui. Tava funcionando nos seus últimos trabalhos e tava vendo uma matéria sua pra Elle, né? E você comentou que foi a última pra fazer essa matéria sobre música latina, né? Você acabou fazendo a última entrevista do Miranda, é isso mesmo? Como foi isso? Cara, eu tava esperando, inclusive, sair a matéria da Elle pra eu botar a entrevista do Miranda no ar, acho que eu quero colocar no meu Medium, alguma coisa assim. Eu peguei essa pauta aí pra fazer pra Elle sobre música latina, daí a editora me pediu se eu podia conversar com algum produtor aqui no Brasil que pudesse conversar, opinar sobre isso. Lembrei do Miranda na hora, porque o Miranda, além de ser um puta gente fina, uma pessoa que foi muito importante pra muita gente, muito importante na música brasileira, etc. O Miranda era um cara muito generoso, tipo, qualquer coisa que você pedia pra ele fazia, saca? Eu precisava fazer a entrevista no mesmo dia, eu lembrei dele na hora, mandei uma DM de Twitter pra ele, falou, mano, pode falar comigo hoje rapidinho? Ele, claro, liga aí. Mas não estava conseguindo gravar no celular e a gente acabou fazendo a entrevista por áudio de WhatsApp, trocando áudio, sei lá, um tempo. E daí ele falou que ele estava em casa, que ele estava doente, eu não sabia disso. Apesar que a gente se conheceu na época da MTV e manteve contato, porque o Miranda era um cara muito legal. Ele gostava de manter contato com as pessoas, assim, ele era muito, muito acessível, muito tranquilo, tratava todo mundo bem. Por isso que agora, quando ele passou, né, muita gente rolou essa comoção. Não era apenas um cara famoso no rolê da música, ele era um cara que todo mundo que conhecia ele gostava demais. A entrevista foi assim, a gente conversou sobre música latina, ele deu meio uma derrubada na minha pauta, ele falou, isso aí é uma bosta, legal, né? É mais ou menos legal. Sempre daquele jeito dele, né? Mais ou menos legal, acho meio tosco, né? O mercado internacional tá sempre tentando empurrar essa onda da latinidade aí, mas é uma coisa de grande gravadora. Quebrou sua onda. Oi, quebrou minha onda. Eu queria que ele falasse mó bem, ele não falou, mas tudo bem. A gente conversou sobre a Anitta, que ele também não elogiou muito, Entendi. não. Tava que elogiasse pra matéria e ele meio, a Anitta é meio mais ou menos, mas ela engana bem, e ser artista é isso, né? Também é enganar bem. Mas ele falou de funk carioca, de arrocha, e ele terminou falando uma coisa muito legal, e é por isso que eu quero publicar depois no Medium, quando eu tiver um tempinho de decupar, que ele terminou falando da Anelise Assunção. Sim. Lançou disco, acho que no final do ano passado, acho que foi começo desse ano. Não sei, começo desse ano. Falou super bem dela, porque eu perguntei, tipo, tem alguma artista brasileira atual que você gostaria de recomendar? E, não tá dentro desse lance da latinidade, mas a Anelise Assunção faz um trabalho que tem muita influência africana, né? É latino de um outro jeito. Falou super bem dela. E, enfim, provavelmente a Anelise é a última artista que o Miranda recomendou em vida, né? E isso é um lance legal.
ele era muito, muito generoso com isso também, né? De compartilhar as coisas que ele gostava. Ele era esse papel que tá muito presente hoje acho que todo mundo virou de curador, né? Ele era um curador, tipo, 20 anos atrás, assim, vivia fazendo curadoria, né? Até a forma dele fazer jornalismo, né? Ele era curador, pode crer. Tanto que nos últimos trampos que eu entrevistei ele, foi sobre curadoria que ele estava fazendo para aquele selo que o Skull Beats lançou uns anos atrás. Eu fui na casa dele fazer essa entrevista e, porra, ele tinha puta coleção de história em quadrinhos, e eu coleciono quadrinhos também, então, tipo, a gente não conseguia nem falar de música, porque tava olhando a estante. Falou, pera um pouquinho, mas essa edição dos X-Men aqui, Me não sei empresta quando. aqui esse aqui. Não, e ele super... Não, vem aí quando você quiser, traz teu filho, fica lendo as revistas aqui, não sei o que. Tipo, era um cara muito gente boa. Eu fui no velório dele, porque aqui do lado de casa, eu não costumo ir em velório, eu sou meio assim, mas eu fui porque não dava pra não ir, e tava lotado, tava todo mundo muito abalado, mas foi legal ver pessoas de várias facções diferentes, assim, né, as pessoas tristes, porém todo mundo lá prestando homenagem, isso é importante. Agora vamos puxar o papo da oficina que você vai fazer. Eu tava lendo que você já fez essa oficina na sua casa, né? Aí eu fiquei muito curioso, assim, como que é abrir a casa para as pessoas irem lá? Como que... Vamos do começo. Como que você começou a sua oficina de escrita? E como que é a experiência de abrir a casa para as pessoas irem participar? É que assim, eu fiz algumas oficinas de criação literária, porque eu tô escritora, né? Mas isso foi uma coisa que foi acontecendo. E eu demorei um pouco para me assumir escritora também, porque soa muito pretensioso. Sim. Não é, né? Não era. Eu sou escritora. E assim, eu demorei um tempo para ficar confortável com isso. Então eu queria estar perto de outros escritores, tipo, quem são, do que se alimentam, como essas pessoas agem no dia a dia. Será que eu sou parecida com eles? Será que eu sou aceita nesse rolê? Não me sinto parte do rolê da literatura até agora, mas isso é uma outra questão. Mas, enfim, eu fazendo as aulas, fazendo os exercícios, eu comecei a achar que isso era uma coisa que eu poderia fazer também no momento que eu estivesse precisando de uma grana, que é exatamente o que está acontecendo. Mas eu precisava encontrar um recorte, e esse recorte é viagem, né? Que é o tema do meu livro e é o meu tema principal, apesar de eu estar muito em São Paulo agora. Mas eu só decidi fazer porque eu realmente senti que eu conseguia... transmitir. Sei lá, ajudar pessoas a identificar suas próprias histórias, assim como exercícios que eu fiz com outras pessoas também me ajudaram, sabe? Meio passar isso pra frente. Eu não sei se eu conseguiria dar uma oficina de escrita criativa ou outros temas literários, porque daí é um outro rolê que eu acho que eu tô meio fora. Mas pra falar de viagem, eu tô ali, eu li literatura de viagem pra caralho a vida inteira, é um assunto que eu domino, tô dentro. Legal. E eu comecei, ano passado, eu fiz algumas oficinas teste aqui em casa, tipo, de chamar amigas, chamar blogueira de viagem, gente que eu sei que viaja ou que gosta de escrever. E super rolou. A única coisa que eu mudei é que eu decidi que eu não posso tomar vinho quando eu tô fazendo. Detalhe. Meio perco o fio da meada, assim, me distrai demais. Longe. A coisa é pra durar 3 horas, dura 8, entendi. Sabe? Tipo, não, vamos focar. Vocês podem beber, eu não. E ano passado eu fiz várias coisas com o Sesc também. Sesc Bauru, Sesc Araraquara, Sesc Birigui. E fui desenvolvendo essa oficina, uma série de exercícios para ajudar as pessoas a identificarem as suas histórias. O que eu tô fazendo esse ano é sempre em 2 dias, porque no primeiro dia a gente conversa, eu proponho algumas coisas, é bem aberto, a ideia é que todo mundo troque as suas impressões e experiências o tempo todo. Daí vai para casa, escreve em casa e volta na semana seguinte, porque eu acho que é quando funciona melhor, porque escrever demora. Não dá pra ao vivo ali, tirar... Né? Até dá, mas daí você vai escrever meio qualquer coisinha. Eu acho que o ideal é que a pessoa tenha uns dias para escrever, reescrever, editar, escrever de novo, e daí voltar. O que eu vou fazer no Sesc agora em maio, que são 2 datas, dia 23 e 30, é isso, são 2 aulas. E é para só 10 pessoas, porque eu também é meio o quanto eu acho que funciona. E eu vou fazer mais uma edição aqui na minha casa, dia 26, que também é para 10 pessoas. E você perguntou de receber em casa, eu adoro, eu moro num espaço até que é muito fácil de chegar, que é aqui na Paulista, relativamente espaçoso, tem bastante lugar para sentar.
Só que tem gato, a pessoa não pode ter alergia a pelo de gato. Então eu sempre aviso. Entendi. E aí, você acabou comentando isso na resposta, que era a minha pergunta seguinte já. Esse seu lado escritora que você comenta, né? Que você guardou por muito tempo. Quando que ele começou a... Quando você começou a desguardar, né? Sair do armário o seu lado escritora? Foi ali em 2013, com o fim da MTV? Foi nesse momento? Como que foi? Foi ali em 2013, no fim da MTV, que eu comecei a escrever sobre outras coisas, porque, né, eu escrevi sobre música durante muito tempo, mas ali no fim da MTV eu já estava de saco, assim, muito cheio de escrever sobre música por vários motivos, mas ali ficou claro que eu não queria mais fazer isso. Não significa que eu não ouço a música. Outro dia eu comentou comigo no Twitter, tipo, porra, acho foda que você não ouve mais música. Tipo, meu, quem precisa falar que eu não ouço mais música? Você me conhece? Claro que eu ouço, mas eu não quero mais ter a obrigação de ficar emitindo opinião sobre música o tempo todo, sabe? Tem muita coisa rolando, eu acho que tem gente muito mais nova que eu, muito mais ligada, que são as opiniões que eu respeito, eu posso seguir as opiniões delas, não preciso ficar emitindo as minhas. E por que se importa com a minha opinião afinal? Ouve aí, acho que você quiser, sabe? Enfim, eu criei meio uma birrinha com isso, e eu comecei a querer escrever sobre outras coisas, foi um processo muito natural, e viagem apareceu como um tema, porque gosto muito de viajar, todo mundo gosta, né? Isso é um clichêzão. E eu comecei a viajar bastante por causa da MTV, e eu comecei a escrever eu viajava e escrevia uns e-mails pra minha turma de amigos, assim. Os e-mails meio longos, tô em Glasgow, fui em tal lugar, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E as pessoas começaram a gostar, tipo, porra, publica isso aí num blog, sabe? Não manda só pros seus amigos. E eu comecei, a primeira versão do meu blog de viagem foi isso, foi em 2012, acho, que começou durante uma viagem que eu fiz de trem no Reino Unido, indo de Londres até o norte da Escócia, sozinha. E, enfim, eu comecei a pirar nisso, tava precisando, quando acabou a MTV, eu tava precisando muito de trampo, arrumei um trabalho de tradutora num site de viagem, que depois eu acabei sendo editora deles durante um tempo, e começou a rolar um monte de convite para viajar por causa disso, pra Índia, pra África do Sul, pra Portugal, pra vários você lugares. Embarcou nessa. Aí eu super embarquei nessa, isso durou até mais ou menos 2016. As histórias que estão no meu livro são muito relacionadas a essas viagens. Então, meu livro tem uma coisa que é um pouco um truquezinho, assim, porque tá lá falando sobre viajar sozinha, mas em várias viagens, são viagens que começaram com outras pessoas e eu saí sozinha em algum momento. E eu misturei também com histórias, enfim, mais antigas. Tem história que era quando eu era adolescente. Tem a história de Londres que você comenta, né, que você tá com a sua tia, mas você escapa do rolê pra fazer o seu trajeto, né? Uma viagem não tava com a minha tia, mas era uma viagem com a minha irmã, uma viagem com a tia Augusta. Foi a primeira vez que eu acho que eu encarei essa coisa de ir sozinha, mas essa coisa de viajar sozinha também não tem um fundo muito, tem que ir lá e fazer as coisas sozinha. É só porque eu sou uma pessoa muito introspectiva mesmo, eu sempre gostei de fazer as coisas sozinha, então é natural. Nunca teve uma decisão consciente de eu preciso fazer coisas sozinha porque é importante pro meu desenvolvimento enquanto mulher. Não, é só porque eu meio sempre fiz. Eu era uma adolescente que cabulava aula pra ir no cinema sozinha porque eu gostava. Faço essas coisas até hoje. Então, muitas vezes quando eu tô dando entrevista sobre o livro, rola de perguntar, mas assim, por que mulher tem que viajar sozinha? Eu falo, não tem que nada. Eu só faço isso porque eu gosto. Se inspira outras mulheres a fazer, acho genial, maravilhoso. Mas ninguém tem que porra nenhuma. Eu só acho que assim, se você quer viajar sozinha e você não vai porque seu namorado não deixa, aí temos um problema. Namorado ou namorada, ou pai ou mãe, enfim, né? Aí é um problema, mas... É porque é comum pegar um mote do livro e transformar. Isso aqui é uma coisa de autoajuda, sempre vira um mote, né? Tipo, ela tá defendendo uma ideia e é isso e não é só isso, né? Assim, eu acho que aprender a fazer coisas sozinha, sem depender do apoio da companhia, do apoio, da aprovação dos outros, é muito importante. Isso me acrescentou demais na vida. Acho que você aprende mais sobre quem você é, sobre o que você é capaz, sobre o que você realmente gosta, sobre o que você quer fazer. Então é muito importante. Mas eu não acho que isso tem que ser uma obrigação. Se você não viaja sozinha, você é menos do que a mina que viaja sozinha. Não é por aí. Mas, é uma coisa que, claro, sempre vou recomendar pra todo mundo. Eu acho estranho. Eu lembro que eu namorei um cara uma época que o cara não fazia nada se não tivesse alguém acompanhando, sabe? Ele queria companhia pra ir no cartório. Eu falei, vai lá sozinho.
é adulto. Então não é uma coisa só de mulher, mas eu acho que tem pessoas que dependem muito da companhia do outro para meio se validar, não sei. Entendi. E é legal superar isso. Mas enfim, eu fui embora na história. Qual que era a tua pergunta mesmo? Não, foi isso, foi do seu começo. Você até falou que lia muito já sobre viagem, tem inspirações assim de autores no campo da literatura de viagem mesmo. Tem. Quem que você indica, assim? Todas. Se você pega, de certa forma, qualquer história é sobre viagem de algum jeito, no tempo e espaço ou para dentro de si mesmo, Sim. né? Sempre tem um deslocamento envolvido, mesmo que esse deslocamento seja emocional. Mas o escritor de viagem que eu peguei, li o livro e falei, foda, é isso aqui que eu quero fazer, é um cara chamado Paul Theroux, que ele é inglês e mora nos Estados Unidos, ou mora na Inglaterra de novo, não sei. Ele escreveu vários livros de viagem e o lance dele é viajar por terra, ele odeia avião. Inclusive, quando ele tem que viajar de avião e ele escreve sobre hilário, ele detesta avião. E ele fez verdadeiras travessias, assim, tipo, ir de Londres até o Japão, atravessando toda a Ásia e depois voltando para Londres via Rússia pela Transiberiana, viagem de 1 ano e meio. Só de trem, no final dos anos 60, quando alguns países ainda eram bastante fechados. Não é atual, que demais. Não, é antigo. Antigo. Não é antiguidade, mas enfim, já tem décadas. Sim. Tem um outro livro dele que ele vai do Cairo até a cidade do Cabo, também só por terra. Essa é uma viagem que ele fez 2 vezes. Tem um livro que é esse livro que eu peguei que me marcou demais, que ele vai do interior dos Estados Unidos, não lembro que cidade agora, algum lugar no Texas, até a Patagônia de trem. Significa que ele não passa pelo Brasil, né? Porque não tem trem de passageiro no Brasil. Ele vai por outros rolês, também demora um tempão. E eu lembro de ler, sentada na poltrona de casa, assim, puta, é isso que eu quero fazer, eu quero ser esse cara. E um outro cara que a gente não vê como escritor, porque ele tá na televisão, mas ele é um excelente escritor, e me inspirou muito também, é o Anthony Bourdain. Sim. Do No Reservations. Os livros dele são sobre comida, mas também são sobre viagem. E eu acho que ele tem um senso de humor muito ácido, que tem a ver comigo, que fala comigo, assim, eu gosto. E tanto o Theroux quanto o Bourdain tem posicionamentos sociais e políticos bastante fortes também, tem muita opinião, prestam muita atenção no lugar onde eles estão. E isso é essencial, eu acho, quando você está viajando, você prestar muita atenção no lugar onde você está, para você não ficar levando os seus próprios conceitos junto com você. Saca? Então, quando eu fui para a Índia, por exemplo, lógico que a situação da mulher na Índia é diferente da minha situação de mulher paulistana aqui em São Paulo. Eu não posso levar a minha expectativa para lá. É uma outra sociedade, muito dura com as mulheres, inclusive, né? E, enfim, eu gosto da escrita de viagem quando ela respeita e enxerga os lugares como eles são. Não é uma coisa sempre fácil. Tem muito mais homem escritor de viagem do que mulher, isso é um fato. Quando a gente pensa em literatura feminina de viagem, a gente vai lembrar da... Puta, como é que ela chama? Do comer, viver, rezar, comer, amar. Putz, não lembro o nome dela agora. Comer, rezar, amar, uma coisa assim. Eu gosto que virou desse até livro. filme, né? Virou filme com a Julia Roberts. O filme é uma bomba. Eu gosto desse livro, eu gosto do jeito que ele escreve, mas... foi muito criticado também, ele é fácil de criticar porque ele tem muito uma coisa de... cara... é uma mulher branca ali, viajando nos lugares e achando tudo exótico. Ele é meio bobo, mas ele fala sobre amor, e amor é sempre um tema importante, né? Mas tem várias outras mulheres escritoras de viagem no meu blog, depois eu te mando o link se você quiser colocar junto. Legal, a gente reúne isso. Eu já fiz umas compilações de mulheres escritoras de viagem, porque a gente tem uma percepção de que não existe, mas na verdade elas estão aí, sim, tem várias. Que até uma coisa que eu tava lendo um texto seu sobre crítica de música, né? É a mesma percepção que as pessoas têm em geral, né? Não existe, mas existe, tá aí, só falta um pouco de cuidado, né? Existe, mas tem menos espaço. Isso é verdade na literatura de viagem, é verdade na crítica musical, é verdade em várias coisas. Quase tudo, né? No meio empresarial, no meio corporativo, na medicina, no judiciário, acho que é verdade. Quase são barreiras que a gente está rompendo, que as mulheres estão rompendo já há algum tempo, mas esse assunto está muito em alta agora, ainda bem, espero que continue em alta sempre. E falando do seu lado de escritor, continuando falando do seu lado de escritora, você falou que se revelou, que você começou a trabalhar com isso no dia a dia a partir de 2012, 2013, mas eu imagino que seja mais antigo. Eu estava lendo um texto seu, primeira coisa, tava mergulhei nos seus textos hoje aqui de manhã, tava gostando muito de tudo. E assim, tem uma experiência sua, lógico, você escrevia sobre música, já é uma experiência ali prática, né? Mas
me ficou a impressão que você escreve, seja ficção ou seja sobre viagem, há muito tempo, né? Quando você começou a escrever de fato e você comenta que fugiu da escola, como que você se organizou a sua sensibilidade para o texto? Assim? É de leitura, é de escrita desde cedo? Como que é? De leitura, é certamente influência dos meus pais, que liam muito, minha casa sempre teve muito livro. Não tinha uma coisa tabu de pode ler isso, não pode ler aquilo, os livros ficavam soltos ali, então eu sempre gostei muito de livros, claro, e eu sempre gostei muito de quadrinhos, minha mãe lia quadrinhos, então eu cresci lendo Chiclete com Banana, eu tenho 41, né? Eu cresci lendo Chiclete com Banana, Angeli, Laerte, Glauco, a revista Animal, essas coisas que hoje em dia eu olho e falo, porra, não sei se eu quero que meu filho leia isso. Mas eu lia. Porque não era tabu, não tinha um problema. Entendi. E de literatura, sei lá, eu lembro de ler Caio Fernando Abreu muito nova, é uma influência muito importante pra mim. Sei, eu era meio essa pessoa que eu era muito retraída, né? Era muito tímida, então eu era essa pessoa que caía um livro na mão, eu lia e ia embora com ele. Também sempre tive um pouco de DDA, uma dificuldade de concentrar, e no livro eu conseguia concentrar, era mais fácil. E eu odiava a escola. Eu fugi da escola, em todas as oportunidades que eu tive de fugir da escola, eu fugia. Eu detestava, pra mim era um drama mesmo. Mas você chegou a terminar ou não? Puta, cara, eu terminei o terceiro colegial via supletivo por correio quando eu já tinha uns 20 anos, só porque eu olhei e falei, caralho, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer isso. Eu não posso me tornar adulta sem ter pelo menos o diploma de segundo grau, que vergonha, né? Vamos lá. Mas a situação de sala de aula, de estar sentada com outras pessoas, com o professor, com não sei o que, pra mim era muito difícil. Eu não conseguia entender, não conseguia prestar atenção. E conforme eu fui repetindo de ano, foi ficando cada vez mais difícil. Vai ficando pior, né? Eu tinha 5 anos a mais que as pessoas da minha sala. Eu simplesmente não queria ir. Meus pais, puxa vida, minha mãe aguentou uma barra, viu? Meu filho, graças a Deus, é bom aluno. Mas eu não gostava. E daí eu acho que eu me salvava nessas coisas. Eu gostava muito de ler. Mas eu não gostava nem da aula de literatura, achava um saco. Eu só gostava de ler. E eu sempre escrevi, desde criança. Eu sempre tive diário. Legal. A adolescência inteira eu tive diário, contava meus dramas. Eu não tenho mais esses diários, porque uma vez eu fiz uma fogueira com eles. Que é o tradicional, né? É o normal. O que eu escrevi eu também queimei já. Fiz uma fogueira, assim. Mas eu sempre gostei muito de escrever. Daí, no final dos anos 90, ali, quando eu criei o RAW, junto com o Gil e o Camilo, o Gil Barbo e o Camilo Rocha, que eram DJs na época, sim. A gente começou muito empolgado, né? Cheio de amor pela causa, assim. Vamos levar a boa palavra da música eletrônica ao máximo possível de pessoas. Só que, cara, os dois pararam de escrever muito rápido. Depois de uns meses, eles já desanimaram. O Camilo tava trabalhando pra caralho, fazendo outras coisas. O Gil não gostava de escrever, virou programador. E eu meio entrei numas que ou atualizo essa merda ou vai morrer. E eu comecei a gostar de escrever. Eu fazia uns textos muito inflamados sobre a cena da música eletrônica no Brasil. Eram outros tempos. Eu era muito nova também. E a coisa começou a rolar. O site serviu como uma forma de entrar em contato com pessoas que gostavam das mesmas coisas em outras partes do Brasil. Foi um momento muito legal. E ali que eu comecei a criar o hábito de escrever todo dia. Mas escrevia principalmente sobre música. Umas coisas que eu escrevia meio pra mim, assim. Aos poucos, na época da MTV, que eu fui fazendo umas experiências de escrever sobre outras coisas, porque o assunto música eletrônica meio, sei lá, datou na minha cabeça, eu não aguentava mais o assunto, não aguento música eletrônica até hoje, a pessoa fala de música eletrônica me dá meio uma coceira. Cansou. E cansei pra caralho. E escrever sobre as coisas que eu tava falando na MTV era um pouco difícil pra mim, porque pra mim era um universo muito novo. Eu tive que aceitar o fato de que, cara, tem gente aí que realmente gosta de ouvir Katy Perry, né? O que eu vou fazer com isso? Então, quando rolou uma coisa chamada MTV1, que era um programa que ia pro ar todos os dias, mas que tinha um site que eu tinha que escrever, eu fiquei com esse desafio de achar o que escrever ali. Eu não queria ficar dando noticiazinha sobre música pop, porque afinal de contas não precisava, já tinha outras pessoas fazendo isso. Muita gente. Comecei a experimentar escrever de música e outras coisas no meio. E acho que, sei lá, veio dali. Uma coisa sempre vai ligando a outra, né? Entendi. E aí o livro se formou meio que sozinho, então?
O livro? O livro foi uma ideia de uma amiga minha do Rio de Janeiro, a Luísa. Oi, Luísa. Um amigo nosso em comum, que é de outro rolê, aliás, não tem nada a ver com MTV, não tem nada a ver com isso. Entendi. Apresentou a gente, tipo, cara, vocês têm tudo a ver, vocês têm que ser amigas. E uma das primeiras coisas que a Luli me falou foi que, você devia pegar essas histórias de viagem que você tem, que são super legais, e fazer um livro sobre isso. E eu, porra, pode crer. Aí eu comecei a organizar as histórias que eu tinha, e fiz uma proposta de livro, levei para várias editoras pequenas aqui em São Paulo, ninguém topou. E um dia eu tava fazendo uma reunião na Globo Livros sobre outros assuntos, sobre guia de viagem, porque eles cuidavam da Lonely Planet no Brasil, e a gente se deu super bem, e eu meio comentei, porra, tem essa história desse livro aí. Passou umas semanas, eles me mandaram um e-mail, a gente quer saber mais do teu livro. Eu falei, uau, que golpe de sorte, né? E acabou saindo por lá. O livro na Globo Livros se tornou uma coisa bem diferente do que eu imaginava, para um público muito mais jovem do que eu imaginava, e eu gostei demais porque ele virou um produto muito bonito, assim, ilustrado, Sim. colorido. Trabalhar ali com a equipe da Globo foi um prazer enorme, e eu meio aprendi que livro você não faz sozinho, né? Você até escreve sozinho, mas envolve várias pessoas para o livro virar um produto que vai chegar na livraria. Edição, foi embora, né? Pô, as ilustrações eu gosto demais. É de uma menina chamada Anália Moraes, uma artista visual excepcional. Ela é maravilhosa e eu gosto muito, muito, muito mesmo. O livro, nossa, se eu tivesse feito o livro sozinha, ele ia ser muito menos interessante. E tem uma coisa legal que ele vendeu bem, né? Vendeu bem. Eu não tava esperando absolutamente nada. Se o livro não vendesse nada, pra mim ia ser tudo ótimo. Porque pelo menos ele existe, e eu já ia ficar feliz que eu ia poder fazer um cartão de visita escrito escritora embaixo do meu nome, porque agora eu tenho o livro publicado, sou escritora, goste de você ou não. E vendeu bem. Ele já deve ter ele tá no momento já está esgotado em várias livrarias pela segunda vez, e eu espero que tenha uma reimpressão em breve, porque enfim, ele é publicado, daí esgota, daí as pessoas pedem nas livrarias, daí as livrarias fazem um pedido para a editora, daí a editora imprime de novo, manda para as livrarias, é assim que funciona. E aí você falou desse imprint de colocar, que se colocar como escritora, e você falou que ainda não foi bem aceito. Como que é isso? Você participa de eventos ou é só uma sensação mesmo? Não é ser bem aceito, não. Eu só acho que eu não faço parte. Entendi, do métier. Nunca me senti mal aceita por ninguém. Não tem isso. Nunca tomei uns xoxo. Não é isso. Mas é que eu não faço parte muito do rolê da literatura. Tipo, eu não frequento os eventos. Eu acho tudo super legal. Eu continuo com uma leitura voraz, leio um monte de coisas. Acompanho o trabalho de outras escritoras, né? Mas eu não me sinto muito dentro, assim. Talvez quando eu lançar um próximo livro eu esteja um pouco mais perto, mas sei lá, eu fico navegando essa coisa entre viagem, escrita e música, porque eu não consigo me livrar da música. Não tem como. Não tem como. As pessoas esperam muito ainda, né, que você continue fazendo a mesma coisa que você já fazia. Então tem isso. E você está preparando um segundo livro, né? Você pode falar um pouco sobre ele? Como que tá? Você colocou algumas coisas no Medium, como que tá aí? Quem não saber sobre meu livro, venham, aceitem meu livro. Eu tô escrevendo esse livro, ele está pronto, mas eu fico o tempo inteiro meio reescrevendo. Mas é um livro, é ficção e é passado em São Paulo, é meio uma novelinha, um romance curto passado em São Paulo. Legal. Eu fico o tempo inteiro escrevendo porque eu fico o tempo inteiro atualizando com as coisas que eu continuo vendo em São Paulo, então acaba não tendo muito fim. E tem mais um livro que é uma coletânea de crônicas de teor afetivo, porque esse assunto nunca morre, né? Assim, coração partido é um assunto universal, as pessoas sempre gostam de ler sobre isso. E que também está sempre crescendo, porque eu estou sempre escrevendo sobre isso, sobre coisas que acontecem comigo ou que acontecem com as minhas amigas. Então tem esses dois outros projetos que em algum momento devem ganhar a casa. Que legal. E que tem partes no Medium, né? Quem quiser ler pode no seu Medium, tem lá. De Coração Partido eu tava lendo uma. O Medium é total sobre isso. Às vezes, né, pergunta, tipo, nossa, mas aquilo aconteceu mesmo? Cara, não necessariamente. Calma. Talvez sim, mas não necessariamente. Talvez não dessa forma. Porque são umas experiências um pouco com autoficção, assim. Entendi. Eu posso até ter me inspirado com alguma experiência minha do passado, ou com uma história que uma amiga minha me contou, então não é pra levar ao pé da letra, tipo, não é indiretinha pra alguém, sabe? Porque o que as pessoas querem saber mesmo é isso. Tipo, mas de quem que você tá falando aqui? Putz, não é Calma, tão... né, assim. E mesmo que fosse, eu não ia te falar, porra.
Só quem tava lá vai saber, né? Só quem tava lá vai saber, mas os boys que eu me envolvo nunca leem minhas coisas, então tá tudo bem. Nunca ninguém voltou, porra, você escreveu isso aqui? Cara, não. Que bom, ainda menos mal, né? Ainda bem. ou pelo menos, talvez a pessoa ficou tão brava que nem veio falar comigo, né? Pode ser. Mas não, nunca chegou em mim, não. Você tava falando de escrever, da parte de grana, então... E escrever a gente sabe que não dá tanto dinheiro. Como você tá se organizando? Eu queria muito saber da sua vida. Você tá fazendo vários freelas, a gente tem aquela sua página de trabalhos atuais. Você tá fazendo bastante coisa. Como que você organiza a vida de freela? Como que tá a sua vida atual? Pois é, cara, eu não sei responder pra você. Assim, eu queria que alguém cuidasse disso pra mim. Entendi. É muito, muito, muito duro. E outro dia eu tava conversando com um amigo meu. Eu pergunto porque eu acho que é a dúvida de muita gente hoje. Cara, a vida de todo mundo tá muito difícil. É que a gente tem tendência a ver a vida do outro como se fosse... Mais rosas. Mais fácil, né? Tipo, pô, eu não fico botando meus boletos não pago ali no meu Instagram. Mas essa menina só viaja, não sei o quê. Imagina. É tudo bem, mora num apartamento super legal, mas ninguém sabe que esse apartamento, por exemplo, eu moro aqui, mas é de uns amigos meus, não é meu, saca? Então Entendi. A vida é bem menos florida do que parece. No entanto, sou muito feliz de ter tido várias oportunidades na vida que eu soube abraçar e estamos aí trampando, trabalho muito como todo mundo e tô correndo muito atrás de freelas o tempo todo. Eu faço bastante coisa, ainda bem, mas no último ano, 2017, foi um ano que eu dei muito escorregada, fiquei meio folgada, tinha recebido uma grana, falei, faço quanto tempo sem trabalhar, é rico, né? Imagina, claro que não pode. E entendi. Enfim, as pessoas acham que é mais bonito do que é na real, mas eu tô o tempo inteiro sem grana, que tem todo mundo, o tempo inteiro dura, por isso que eu não tô viajando também, né? Viajar, por mais que você viaje a convite, você gasta dinheiro, essa coisa de viajar e depois vender matéria pros veículos, já foi assim, hoje em dia não é mais, os veículos pagam muito mal, e às vezes você faz a viagem e não consegue vender nenhuma pauta. Entendi. Então, eu não me sustento dessa forma. Eu recebo royalties do livro e eu faço alguns freelas totalmente anônimos de tradução, que, enfim, nem divulgo. Faço algumas coisas para alguns veículos quando dá. E de vez em quando rola umas coisas legais, tipo essa parceria com a Motorola que tá rolando agora, a coisa com o Sesc, que é uma constante. Eu tô fazendo o Sesc em São Paulo agora esse mês, mas eu já fiz outros Sescs em outros também. Tem um trabalho seu que eu tava vendo, você sai da Link Content. Eu queria que você contasse. Eu fiquei tentando entender direito que trampo é esse, mas queria que você explicasse melhor. O que é isso? Tem vários curadores ali, várias pessoas. A Link representa gente de conteúdo, é uma agência de representação. Entendi. Representa gente de conteúdo de várias áreas, como você viu ali com as pessoas, não necessariamente youtubers. Nada contra youtuber, mas gente enfim, de outras áreas de conteúdo, sei lá. Tem músico, escritor, cozinheiro, produtor. E, enfim, para fazer eventos, palestras, workshops, por aí. Eu queria que você contasse sobre um texto muito legal que você escreveu sobre... era uma carta sua pra Gaia de 21 anos. Tem várias coisas legais ali, do fato de você ter passado a gostar de carnaval e de fazer parte de uma turma que acha que as coisas não vão melhorar. Eu queria que você comentasse esse texto, como que ele nasceu, assim. A maioria desses textos do Medium, a maioria das coisas que eu escrevo por impulso, assim, é porque eu tô em casa, ou normalmente quando eu tô indo dormir, cara, foda quando isso acontece, eu tô indo dormir, e daí vem uma frase na minha cabeça, e opa! Hoje em dia eu já aprendi que quando a frase vem eu preciso sentar e escrever, mesmo que pare e continue no dia seguinte, mas tem que aproveitar a inspiração porque ela não volta. A gente acha que vai lembrar no dia seguinte, mas a gente não lembra. É isso, eu tava fazendo 41, as pessoas tendem a achar que eu sou bem mais nova do que eu sou, e isso me faz pensar, tipo, nossa, mas você parece tão mais nova, e eu sei que as pessoas estão falando como um elogio, eu entendo, mas eu não tenho vontade de ser mais nova do que eu sou, mesmo. Eu pareço mais nova porque eu sou muito pequena, tenho cabelo curto, me visto nem menino, mas, né, sempre de jeans e camiseta, mas eu sei que a intenção é boa, mas isso não deveria ser necessariamente um elogio, porque a gente tende a ver a juventude, a gente valoriza demais a juventude, e eu não tenho vontade de ter 20 anos de novo, mesmo, porque eu lembro que com 20 anos eu era muito agoniada, muito aflita, não entendia as minhas próprias aflições, né? Isso faz parte de crescer também, tomar péssimas decisões, faz parte de crescer.
E, sei lá, se eu pudesse voltar pro passado e dar um conselho, seria esse, tipo, olha, nunca vai estar tudo 100% bem, mas você vai aprender a lidar com isso, vai dar pra viver, vai estar tudo certo, mas, cara, tem problemas que sempre vão estar aí. Esse problema de grana, por exemplo, eu sempre tive e continuo tendo. Espero que quando eu tiver 50 anos e escrever uma outra carta, eu já tenha resolvido essa parte. Mas é isso, a gente valoriza demais a juventude, porque realmente, né, ter 20 anos é uma época incrível da vida, em que você está aprendendo várias paradas. Mas eu não trocaria meus 40 pelos meus 20, mesmo, assim, nem um pouco. Entendi. Você acha que é uma obsessão das pessoas por conta de visual, de estilo de vida? Sim, a gente, enfim, é muito fácil você ter uma aparência muito boa quando você tem 20 anos. Você tem aquele corpo incrível, a pele é ótima, você se recupera super fácil, as ressacas duram horas, hoje em dia minhas ressacas duram 3 dias, né? À toa que eu tô bebendo pouco. Eu não quero ficar lidando com essas coisas. Eu saí pra beber com um amigo sexta-feira, meu Deus, eu perdi o fim de semana inteiro e eu tomei só 3 drinks. Não tem como, né? Mas eu acho que a juventude é uma coisa super valorizada muito por uma questão estética, e a gente esquece que, a vida pode melhorar muito quando você vai envelhecendo, porque você fica muito mais esperto, muito mais experiente com várias coisas, né? Eu sinto que hoje em dia eu tenho a capacidade de focar no que realmente importa, que eu não tinha, e a gente não tem mais uma expectativa de vida tão baixa, então eu não acho que eu vou viver até uns 50 e pouco. Eu acho que a melhor parte da minha vida ainda virá. Acho que quando eu tiver com 60 anos vai ser muito legal. E tem uma coisa que você comenta de como o que você esperava não aconteceu exatamente, mas tomou outros caminhos mais legais, né? A parte de começar a escrever, tudo era uma coisa que você não esperava, né? Eu não esperava, nunca planejei, mas eu sou uma pessoa que não fez muitos planos. Eu nunca planejei muitas coisas, as coisas simplesmente foram acontecendo, e eu acho que vai ser sempre um pouco assim. Eu não planejei ser apresentadora da MTV, eu não planejei ter site de música eletrônica, eu só fui meio aproveitando as oportunidades que apareciam. Tipo, tá rolando isso aqui, putz, acho que é legal, vamos lá. As coisas muito importantes que aconteceram na minha vida em relação ao trabalho são todas meio assim, tá rolando isso aqui, ok, vamos fazer e ver o que dá. É assim até hoje. Entendi. Talvez por isso várias não... Tem várias experiências frustradas também. Mas elas são importantes. Faz parte, né? E nesse texto você fala que você virou a maior especialista em David Bowie do Brasil. Eu queria que você comentasse isso. Tô olhando pra ele aqui. Nesse momento na minha sala tem um livro do Bowie em cima da mesa, um quadro do Bowie na parede e um bilhete de metrô Nova York que um amigo meu me deu ontem. Cara, isso é meio uma brincadeira, porque um amigo meu que manja de música pra caralho, ele falou isso pra mim uma vez e eu fiquei meio envaidecida, assim, tipo, porra, vindo de você, que legal. Falou isso, tipo, você é a pessoa que mais manja de Bowie, talvez no Brasil. Porra, obrigada. Mas o que acontece? Eu sempre gostei do Bowie, desde criança. Eu pirei no Bowie na fase do Labirinto, que eu era criança quando rolou, e meio sempre gostei. Sempre teve ali, saca? Sempre fez parte. Quando ele lançou o Earthling, foi a fase que eu tava super envolvida com música eletrônica, então por mais que hoje em dia é um disco que eu não gosto, mas eu na época prestei muito... Você comenta que não gosta, né? Justamente do disco de música eletrônica dele. Eu acho nossa, eu ouço hoje em dia, acho uma bosta, cara. Não me confundo. Eu nem entendo esse disco. Mas ok, né? Tipo, o Bowie como um cara com uma carreira muito longa, muito, muito, muito produtiva, tem várias coisas que ele fez que simplesmente envelheceram mal, faz parte. Acho que nenhum artista tem uma carreira em que tudo é bom. Sim. Não sei, acho que nem o Lou Reed teve. Não. Mas quando rolou o Where Are We Now, o disco de retorno dele, eu não gosto de tratar dessa forma, porque fica parecendo que ele simplesmente não fez nada durante 10 anos, e não é verdade. Ele não lançou disco, mas ele fez várias coisas. Ele fez trilha sonora de videogame, ele fez filme, ele fez exposição, ele fez um monte de coisas. Mas enfim, quando rolou esse disco, eu fiquei... Nossa, eu fui profundamente impactada pelo disco. Eu lembro que eu ouvi, eu chorei. Mexeu comigo. Te pegou. E eu tava trabalhando na MTV, eu tava procurando pauta, né? Tava rolando MTV1 na época, eu tava super atrás de assuntos que eu pudesse colocar ali na MTV pra eu não ser demitida. Senão eles iam ver que eu tava sobrando no rolê. Não tá fazendo nada. Essa mina aqui faz o quê? Não faz nada. Pô, manda ela embora. E eu precisava muito de emprego. Então... Aí eu decidi fazer um projeto que era o David Bowie do dia, que eu ia escrever um post sobre alguma coisa da carreira do Bowie. Nossa, que demais. Não sabia disso.
tipo, ficou no... Tem alguns no meu blog, no arquivo, mas ficou no site do MTV1 durante um tempão, né? Quando a MTV Brasil acabou, isso aí acabou também. E, cara, esse projeto foi assim, eu dei uma furada um dia ou outro, mas eu realmente fiz de segunda a sexta, 5 vezes por semana, e não faltou assunto em nenhum momento. Eu poderia estar fazendo até agora, cara, e ia continuar tendo assunto. Porque o Bowie se misturou com absolutamente todo mundo, ele fez muita coisa. Então, se você pensa em música, em produção musical, em engenharia de som, em, sei lá, figurino, fotografia, em várias modalidades de artes plásticas, tem alguma coisa dele para falar. Tem algo, assim, a minha curiosidade da pergunta foi assim, como a gente sabe que você gosta muito, é fã, escreve sobre, pesquisou muito sobre ele, a minha curiosidade maior de fazer essa pergunta era assim, de tudo que tem sobre ele, qual que é a sua última obsessão, assim? A que tá te pegando agora, assim, tipo uma coisa que você descobriu recentemente, ou mesmo uma coisa que tá no seu radar agora, assim, sobre ele. Alguma coisa sobre ele? Olha, não sei responder, porque depois que o Bowie morreu, rolou meio uma overdose de Bowie, e rolou uma coisa parecida com o que rolou quando o Michael Jackson faleceu também, que vira um tipo de Deus, né? De repente todo mundo adora. E não me importa de repartir o meu amor pelo Bowie com o resto da humanidade. Afinal de contas, ele sempre foi um artista super popular. Não é uma coisa cult, que só eu gosto e agora virou modinha. Não é isso. Ciúminha. Mas rolou meio um over. Tipo, puta que pariu, agora o cara tá em todo lugar. E aí acho que eu meio dei, inclusive, uma parada de escutar. Apesar de eu ter a coleção inteira dele em casa. Mas me atrai muito nele sempre a coisa estética muito forte. Eu acho muito foda. E eu gosto muito da fase do Diamond Dogs. Que é uma fase que nem todo mundo gosta. Parece que ele tava imitando Rolling Stones. Mas eu gosto bastante. Eu gosto demais do jeito como o Bowie roubava as coisas dos outros artistas e tornava própria dele. Eu acho isso foda, assim. E as pessoas, né? É uma crítica constante. Tipo, mas ele imitava os outros. Tipo, mas tudo bem, um monte de gente imita, tudo se copia, né? Mas ele sempre foi capaz de copiar algo e tornar muito próprio. A fase dele, a imersão dele pela soul music ali na fase do Young Americans, eu acho gênio pra caralho, porque ele pega um som que, em teoria, não tem absolutamente nada a ver com ele, mas ele torna muito, muito pessoal, muito dele, assim, eu acho genial. Já teve umas inspirações muito específicas, Entendi. Tipo... desvendar a fase dele, mergulhar na fase dele de Berlim, ou, sei lá, uma época eu entrei numas que eu ia colecionar, eu ia encontrar todos os discos entre os anos, todos os discos da fase 70 dele, que é a melhor fase dele, e tem vários discos, em vinil original, fiquei um tempão nessa pilha, aliás consegui todos, e, enfim, depois quando ele lançou como é que chama mesmo? O disco que tem Where Are We Now, agora eu não lembro. O segundo, o penúltimo disco dele, né? O Black Star. Não, o Black Star é o último. O penúltimo. Um antes. O disco de retorno dele. Que foi meio uma forma dele revisitar a carreira também, né? Tipo, cada música ali liga com alguma fase da carreira dele. E isso foi muito gostoso de ver, de participar. E eu, infelizmente, não vi o Bowie ao vivo. Eu não vi nenhum show dele. Nos últimos 20 anos ele tocou Pois e eu tive chance, porque ele tocou, na fase dele do Earthling, ele tocou no Brasil, num festival de música eletrônica, que também teve Prodigy, uma coisa assim, e eu lembro que eu não fui porque, não sei, um dia eu me arrependo consideravelmente, mas Imagino. ok. É o The Next Day que a gente tava falando. The Next Day, isso aí, exatamente. 2013. Aí eu tinha duas últimas perguntas assim pra gente encaminhar. Vamos continuar falando de música. Você falou que não tá, do Bowie tá nesse status, mas e de outras coisas assim que tá te chamando a atenção agora? Cara, eu tô... Pra ninguém pensar que você não ouve mais música. Depois que eu saí do Raw e da MTV, onde eu fiquei com aquela coisa muito novidadeira, né? Sim. De ter que ficar ouvindo coisa nova sempre, né? Eu dei uma bandas que ninguém conhece com isso e entrei numas de redescobrir as coisas que eu já gostava. Tipo, não tenho mais essa obrigação de ficar ouvindo novo, deixa eu ouvir The Cure, vamos lá. Que aliás é uma banda que eu gosto muito. Eu tô no momento obcecada por pop latino, tô achando maravilhoso. Tô achando super legal, eu escutei muito o disco da Kali Uchis. Eu comecei a escutar porque eu precisei ir entrevistar pra Ellie, né? Mas gostei mesmo.
Bem bom. Eu gosto demais da Rihanna, parece que ela vai lançar um disco de reggae, eu achei essa notícia genial. Caralho, que foda. As pessoas têm falado muito da Cardi B, também acho muito, 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 muito legal, apesar de não ser tanto a minha linha. Que mais que rolou recentemente de assunto de música? E disco do Arctic Monkeys agora, eu queria aproveitar e falar que é uma banda que eu não suporto. Caralho. Ontem teve show do Mogwai aqui em São Paulo. Com a banda. Mas você ouviu o disco novo já? Do Arctic Monkeys? Não. Pera, já saiu? Eu achei que ele ia sair. Ou ele já saiu? Não, vazou e tá dividindo opiniões aí. Tem fã que odiou, fã que gostou. Eu ouvi e não gostei, não. Por quê? Não sei, parece um disco solo do cara lá. Ficou meio esquisito, assim. Não faço questão, não. Poderia ouvir, mas... Talvez você goste. Se você não gostou de nada deles até agora, talvez esse seja o disco que... Mas não sei, eu acho pouco Pode inspirado. ser, mas assim. ele não é mais... Não tem mais produção do Josh Homme, né? Que nem o outro. Não, é aquele cara que trabalhava com eles antes lá, o Ford, James Ford, acho, Alex Ford, não lembro. Outra coisa que eu não gosto, pessoas adoram, que acabou de passar pelo Brasil, é o Radiohead. Eu tenho mó birra do Radiohead. Sério? Eu acho chato pra caralho. Eu gosto de uma música só. Mas qual? É Reckoner. Sim. Mas eu gosto mais da versão do Gnarls Barkley do que da versão do Radiohead. Cara, o ABBA anunciou que vai lançar música nova, achei foda, adoro o ABBA. As coisas que eu gosto, que eu sempre ouço muito. Eu gosto demais do Prince. E o Prince é um outro assunto sem fim, muito mais do que o Bowie. Ele tem uma infinidade de coisas que jamais foram lançadas. Uma pessoa genial, absolutamente produtiva. 10 vezes mais misteriosa, né? Super misterioso e polêmico, e às vezes um completo imbecil também. Sim. Tem várias histórias horríveis dele, mas enfim, um puta músico, um gênio da música do século, assim, sem brincadeira. Sem dúvida. E aí, Gaí, a minha última curiosidade era... Eu tava vendo uma foto sua do Sesc Paulista ali, e também aí pesquisando vi que é onde você tá morando, eu queria muito... E aí eu ajudei a editar a programação do Sesc, e aí tava tendo uma palestra lá sobre as transformações da Avenida Paulista. E como você, como morador aí, não sei há quanto tempo você tá aí na Paulista, mas como que você observa a avenida e o ambiente que ela tá atual? Até pra gente, aqui nesses últimos minutos, refletir um pouco sobre a vida em São Paulo atualmente. Como que você encara? Vamos começar pela Paulista e depois falar da cidade em geral. Eu tô morando aqui faz 2 anos, menos. Gosto demais de morar aqui, sério. Eu morei em vários lugares, mas eu sou cria da Vila Madalena, né? Eu cresci na Vila Madalena. É meio o meu bairro, assim, é lá. Você sempre morou em São Paulo ou não? Não, quando eu era criança eu morava em Ribeirão Pires, que é perto de São Paulo. Daí eu mudei pra São Paulo, acho que tinha uns 8 anos, mas Ribeirão Pires é aqui do lado, tipo, Sim. 1 hora. É subúrbio, né? Não chega nem a ser interior. Mas tudo que a gente fazia sempre ficava aqui em São Paulo, casa dos meus avós, amigos. Então, enfim, eu era só uma pessoa que morava longe. Depois, quando meu filho nasceu, quando ele era pequenininho, eu passei um tempo morando em Cotia. E daí, quando ele começou a crescer, eu voltei pra cá. E voltei a morar na Vila Madalena, porque era o bairro que eu gostava. E, enfim, uma hora surgiu a oportunidade de alugar esse apartamento de uns amigos aqui na Paulista. Eu já tava querendo sair da Vila Madalena. E vim pra cá e, putz, eu amo morar aqui. Eu amo a avenida, eu adoro que a avenida se transformou. Mas assim, mesmo que eu esteja morando aqui há pouco tempo, a Paulista sempre foi muito presente na minha vida, porque eu sempre frequentei muitos cinemas. O Belas Artes fez parte demais da minha vida, porque é o cinema que eu frequentava. E a Paulista, eu não sei, na adolescência era a avenida que eu vinha andar com as amigas. Eu sempre frequentei muito o Conjunto Nacional também, a Livraria Cultura. Quando eu estava morando na Granja Viana, por exemplo, às vezes eu vinha para São Paulo só para ir no Conjunto Nacional, ir no Belas Artes e depois voltava para a Granja. Então ela sempre esteve presente. Eu acho muito doido como que a Paulista, com o passar das décadas, né? Ela foi da avenida onde ficavam os casarões e os barões do café para centro financeiro da capital, para o que é hoje em dia aquela mistura de feira de artesanato ao ar livre, com espaço para protesto, com absolutamente qualquer coisa. Cabe qualquer coisa na Paulista. Eu adoro a coisa dos domingos, acho foda. Acho muito curioso, eu não frequento muito, porque fica muito, 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 muito cheio. Muito né? cheia, né? Isso.
isso é notável, de semana após semana, assim, caralho, como tá cheio. Eu lembro quando... E atrapalha a sua vida, porque eu lembro de quando cogitaram fechar, as pessoas, vai atrapalhar os moradores, atrapalha alguma coisa da sua vida? Não nada, e toda vez que eu pego o táxi aqui com o taxista, e o taxista começa a falar mal do domingo, eu falo, mano... Calma. Não, desculpa, foda-se o carro. Olha a quantidade de gente curtindo a avenida como se ela fosse um parque gratuito. Vem gente de outras áreas da cidade que vem de ônibus, estaciona ônibus aqui na porta da minha casa de manhã e as pessoas ficam de dia andando na avenida e depois vão embora. Isso é um sucesso, tem que inclusive espalhar para outras áreas da cidade. Eu até comento, uma das cenas mais tristes, eu morava em São Paulo até ano passado, ano retrasado, e uma das cenas mais tristes que eu vi em São Paulo é a Paulista sendo, quando dá lá o horário e a avenida é reaberta. Você vê os carros engolindo. Total. É muito feio. Mas é engraçado, feio. Isso tá cada vez mais difícil de acontecer, porque as pessoas meio ficam na via e os carros... E não vão embora. Eu vi isso esse domingo. Tipo, eu saí para ir no mercado, falei, ué, mas a avenida tá fechada para carro ainda? Eu falei, não, mas é que as pessoas elas ainda estão ocupando a via. Porque é muita gente. Eu acho que imitar esse formato em outras partes da cidade vai ser um processo natural. Não acho que tem que acontecer por aqui. Outro dia eu li alguém falando que tem que fazer na Avenida Sumaré. Não, cara, tem que fazer lá. Espalhar, né? Tem que espalhar. Tem que ter em outras áreas da cidade mesmo. Tenho certeza que não falta espaço em todas as partes de São Paulo para que isso seja feito. É muito benéfico. E, assim, honestamente, não me atrapalha em nada. E eu acho difícil acreditar que atrapalha o comércio, porque a avenida fica mesmo lotada. A única coisa problemática que eu vejo, não estou aqui oferecendo uma solução, porque eu não sei qual é, mas tem que achar um jeito de controlar os ambulantes vendendo bebida alcoólica. Porque não dá para virar... Putz, cara, essas bebidas muitas vezes são bebidas falsificadas, são bebidas toscas, os caras ocupam puta de um espaço, sabe? Poderia ter ali banda tocando, alguma coisa acontecendo, tem um monte de carrinho vendendo capeta. Acho que isso é o tipo de coisa que no carnaval é um problema, por exemplo. Na Paulista pode vir a ser também. Entendi. Se não organizar agora, talvez vire uma bagunça. É que eu moro aqui na Peixoto, e na parte de baixo, ali na Peixoto, perto da Augusta, eu vejo como fica de quarta até domingo. Sim. Fica uma galera ali, um monte de ambulante, mano, ninguém passa. Tem que ter algum tipo de controle. Não tô falando que não pode ter ambulante, não é isso. Mas, não pode ter tanto ambulante assim, de forma que atrapalhe o fluxo de pessoas. Sim. E a questão da bebida, né? Que aí traz outro problema de ambiente, né? Pode... Álcool é foda, né? Álcool é super problemático. E a gente tá falando de bebidas ali que são bebidas, muito ruins, em situação de higiene nenhuma, uma bosta. E no carnaval, isso é uma coisa que eu vi muito. Tipo, teve um trio, que é um trio que eu vou sempre, que o trio não conseguia passar porque tinha um monte de ambulante na frente. O trio não conseguia fazer o trajeto. Os caras tinham que pegar o microfone e falar, ambulante, pelo amor de Deus, sai daí. Mano, quanto ambulante tem pra atrapalhar a passagem do trio elétrico? Não dá pra ser assim. Mas isso tudo é sintoma de uma cidade que tá se abrindo para as pessoas aos poucos. Eu acho que essas coisas, elas se automoderam em algum momento. Legal. E aí, pra gente encerrar o papo... queria conversar mais sobre São Paulo, mas já deu 1 hora que não quero esticar muito até pra roubar. Bem. Acho que é um assunto, aliás, eu adoro. Então vou fazer mais uma pergunta. Então, o carnaval, você até comentou que você virou meio que especialista, apesar de ser uma apreciadora recente do carnaval, você virou meio que um especialista. Como você encarou, por exemplo, os últimos 2 carnavais, essa mudança de gestão na cidade? Teve uma morte no último carnaval por causa de uma ingerência ali. Como que você viu esse carnaval? Que tem mais mortes. Essa daí foi bastante noticiada, foi muito, muito puta que acidente idiota, infeliz, evitável, chocante mesmo. Mas carnaval é perda de controle total, né? Então tenho certeza que tem outras histórias tristes também. Eu não tenho nenhum tipo de envolvimento com organização de carnaval. Tem vários amigos que têm trio elétrico, então eu fico sabendo como é por ali, pela experiência, pelo papo dos outros. Mas eu nunca organizei nenhum bloquinho independente com os amigos, nada. Só vou nos rolês dos outros. O que eu notei nos últimos 2 anos foi uma má vontade fodida do poder público, no sentido de nem tirar o lixo da rua.
Porra, tem que tirar o lixo da rua, cara. A gente passando com o trio elétrico enorme, daqueles grandes, que são bastante divulgados, que não é novidade, você sabe que vai dar 300 mil pessoas. Sim. Como assim não passou caminhão de lixo de manhã para... Por que tem lixo de 2, 3 dias parado na rua? Não pode, sabe? Então, mas isso fica parecendo que é proposital, que é para causar problema. E, enfim, porque teve essa coisa do Dória de querer colocar os trios elétricos todos lá na 23 de maio, que é uma puta ideia de merda, desculpa. Não tem que botar trio elétrico na 23 de maio. Área VIP. Tudo bem, vai ter o Baiana System, que você sabe que vai dar 1 milhão de pessoas. Ok, tem que ser lá. Não dá pra botar todos os trios elétricos num lugar só. Isso acaba com a ideia de carnaval. Carnaval não é uma coisa libertária, né? Mas o poder público tem a obrigação de manter a cidade funcionando com uma festa popular que acontece desde sempre. É parte do Brasil. Tem carnaval de rua em São Paulo. Não é novo isso, não começou esse ano. Então, tem que ter uma organização para ter policiamento, para tirar o banheiro químico quando ele já está... Eu lembro quando eu estava morando na Vila Madalena, o banheiro químico, o carnaval acabou faz uma semana, o banheiro químico está lá ainda. Lá. Era a gestão do Haddad, tá? Não era nem o Dória. E o banheiro químico tá lá ainda, tornando a vida das pessoas insuportável, porque ninguém consegue passar na rua por causa do cheiro. Porra, não pode. Eu imagino que para a prefeitura é um período muito difícil, porque é uma quantidade de pessoas que só aumenta. Eu imagino que deve ser muito complicado, mas assim, não é novo nem inesperado, né? Então, dava para se planejar, né? Dá para se planejar. Mas eu gosto demais de carnaval, acho foda. Gosto muito de... E é novo para mim, é uma coisa de uns 5 anos para cá. Gosto de ver o carnaval de rua de São Paulo crescendo cada vez mais. Nunca passei carnaval de rua em outros lugares, então eu não vou ficar fazendo comparação com o Rio de Janeiro, com Belo Horizonte, porque sempre tem isso, né? Ai, mas no Rio, nananã. Tipo, tá, legal. Não vivi isso ainda. Não vivi isso ainda. E espero passar carnaval aqui sempre. Gosto demais. Aí, de última pergunta, eu queria que você sugerisse convidados aqui pro nosso podcast, pessoas que você acha legais a gente trazer. Você tem sugestões? Sugestões de pauta. Sugestões de pauta. Deixa eu ver. Cara, você podia marcar um com... Tem que ser gente que é do Twitter ou não? Não, gente que você acha legal. Tá. A Camila Mazzini, que faz uns rolês de evento para mulheres que chama Garotas no Poder. Ela fez uns anos atrás uma lista de dicas de emprego de Facebook que ficou enorme, e por causa da lista um monte de coisa, do grupo, um monte de coisas começaram a rolar, tipo eventos fora de São Paulo, mercados só de coisas feitas por mulheres. Ela tem uma experiência legal para contar. Quem mais? Pensei na Camila porque eu falei com ela hoje, lembrei dela. A Clarissa Wolff, que é escritora. Sim. Ela vai lançar livro daqui a pouco e não sei se podia contar do livro dela, mas já tô contando. E ela se tá pra sair, tudo bem. Se tá pra sair, tudo bem. É uma coisa real, não é um boato, então tudo certo. E ela é super feminista, tem várias opiniões fortes sobre várias coisas, acho bem legal. E... Vai, só mais uma então, pra gente fechar. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver na minha agenda aqui, quando eu uso agenda de papel, aliás. Bom. Podia falar com alguém do Festival PEF, né, que vai ter daqui a pouco, mas tá muito em cima, já é semana que vem. Que você vai participar falando de carnaval, né? Na verdade eu tô divulgando, mas o tema ali realmente não sou eu. Eu vou moderar uma mesa. Você vai moderar, né? Mulheres que fazem... Aliás, essa pode ser a última dica. Moderar uma mesa com mulheres que efetivamente têm blocos de carnaval. Uma é a Leca Pérez, que faz um bloco das minas bolacha que chama Siga Bem Caminhoneira, que é super legal. Elas fazem não só o bloco, elas fazem várias coisas. Tem ensaio da bateria ao longo do ano, elas fazem eventos esportivos. A Leca é uma pessoa muito, muito legal para você conversar. Leca Pérez, eu conheço ela da MTV, ela era produtora na TV. E a outra participante é a Tereza, do bloco Pagu. O Pagu é um bloco recente, né? Ele teve o 2º ano esse ano. Comemorei meu aniversário de 40 anos no ano passado no bloco, então eu tenho meio um carinho, assim. E elas fazem, com bateria, e elas fazem só versões de músicas brasileiras que foram compostas ou ficaram famosas interpretadas por mulheres. É muito, muito legal.
E a outra participante é a Baby, que é do Ilu Obadmin, que é um rolê que eu não sei se você conhece. Não. E elas ficam no Bom Retiro. Tem uma bateria do bloco, mas o Ilu faz várias coisas meio do tempo todo, assim, sempre relacionado a religiões de matriz africana, candomblé e umbanda. E sempre tem homens participando também, mas a organização é toda de mulheres. Durante o carnaval, elas fazem uma saída do bloco, que é uma parada muito emocionante, muito bonita. Acho que já tá no 17º ano, uma coisa assim, que sai da Praça da República. E tem tem uns bonecos gigantes dos orixás. É a coisa mais linda, é realmente muito especial. E tem uma presença masculina ali, mas o foco é mulheres. Gaia, queria te agradecer muito pelo tempo, pela disponibilidade. E é isso aí. Muito obrigado. Por favor, vão na oficina do Sesc dia 23 e 30. Tem que fazer, as inscrições são presenciais no dia 23 até as 9 horas da manhã, são só 10 vagas. E quem não puder ir no Sesc, faça a oficina comigo aqui na minha casa, no aprazível ambiente do meu lar, que é dia 26. Querendo saber, me manda tweet aí, ou Instagram, ou e-mail. Só não manda Facebook, que eu não tenho mais. Então é isso, Gaia. Obrigado demais. Obrigada a você. Valeu, beijo. Tchau, tchau. Valeu.